Olá a todos. Alguém poderia supor que seria desnecessário gravar um vídeo desse daqui. Vocês vão ver por quê, já que a gente está falando de um instrumento bastante simples, um instrumento de loja do mais simples que tem, do mais barato que tem, do mais econômico, do mais acessível e, por outro lado, do mais vendido. Mas é um instrumento que eles até chamam na loja de instrumento de entrada, né? Porque é um instrumento de entrada em dois sentidos, de entrada. Porque é um instrumento que fica normalmente exposto, o mais barato, mais acessível da loja. Por outro lado, é um instrumento em que os iniciantes entram no mundo da música. Então a gente não pode simplesmente desprezá-los. Mas quando eu digo que pareceria desnecessário, é porque eu vou falar dos ajustes básicos de um instrumento até desse tipo aqui, e que são meio óbvios. Por outro lado, para algumas pessoas ainda não parece óbvio. Não é que eu quero convencer profundamente de que seja impossível estudar num instrumento que não seja ajustado, não é isso. Mas antes eu gostaria de mostrar como é que vem o instrumento da loja, e isso aqui é praticamente regra, dificilmente vem diferente. As consequências dos problemas, e é um investimento que eu diria quase que obrigatório para alguém que queira ter um desenvolvimento nos instrumentos de cordas de arco, porque esses instrumentos eles não vêm prontos para tocar, isso é muito importante, eles não vêm prontos para serem utilizados. Então, esse violino aqui não foi eu que montei, isso aqui eu achei até interessante, porque é o seguinte, a pessoa comprou o instrumento, montou, afinou, começou a estudar com ele e aí em certo momento falou assim, não dá, precisa passar pela mão de alguém que faça uma revisão geral. E eu sei que tem muitos professores que me acompanham, muitos músicos que dão aula particular ou mesmo aula online e que já se depararam com uma situação parecida. Tem uma hora que o aluno para de progredir exatamente por uma questão do instrumento, e o instrumento não pode ser uma desculpa para parar de estudar, para parar de progredir, porque não é um investimento tão alto assim. Por outro lado, o retorno é muito mais alto. É quase que complementar a um instrumento desse aqui, você tem que fazer um serviço de revisão e ajustes básicos no instrumento, e muitas vezes isso daí pode atrapalhar completamente o estudo, e eu vou falar em cada ponto onde que atrapalha. Então a gente pode ver aqui as cravelhas, esse aqui até que ele veio próximo do ajuste já, tá vendo? A gente vê o final da cravelha, mas essa medida aqui não significa que ela tem que estar no final para estar bom, não é isso. Assim, ela pode até passar um pouquinho, mas são duas coisas aqui que a gente vê. Primeiro, quando ele está no final, significa que toda a superfície de contato desse lado e desse lado está pegando, sinal de que a cravelha tem a maior aderência. Segundo, a gente tem que olhar onde é que está o furinho, por onde passam as cordas, porque o normal é que o furinho esteja no meio, aqui, ele vem assim no meio da caixa de cravelhas, só que com a cravelha desajustada, a hora que você põe ela no ajuste, ela passa. E eu quero que o furinho, depois de ajustado, fique no meio. Então, muitas vezes a gente precisa refazer essa furação aqui. É claro que eu estou falando isso do ponto de vista de comprimento da cravelha. Tem a questão ainda do ajuste do cone, que eu já tratei tantas vezes aí no meu canal. Um quarto problema é que normalmente as cordas que vêm são cordas de aço, e ela é mais fininha do que as cordas que a gente costuma usar nos estudos aqui no Brasil. Por exemplo, do Mauro Calisto, que são cordas de diâmetro maior, de calibre maior. Então elas não passam no furinho, especialmente a corda sol, ela não passa no furinho original, então é necessário abrir um furinho maior, porque senão você vai ter um problema de estragar até o acabamento. Às vezes ela é quase justo ou justo a ponto de estragar o acabamento da corda e não entrar direito, a corda fica escapando. Então isso aqui eu falei só dessa parte aqui ainda, né? Outra coisa que esse instrumento aqui tem é que isso aqui é quase que sempre a pestana altíssima, né? Não sei se vai dar para ver no detalhe aí, mas ela está altíssima. Isso significa que, principalmente a corda Mi, que é fininha, pode até cortar o dedo, né? A tensão que fica aqui nessa primeira casa é muito alta, ela machuca profundamente o dedo, ainda mais uma criança que não tem ainda o calo na ponta do dedo, ou uma pessoa que está começando a estudar agora, né? Uma pessoa que tem a mão mais delicada. E essas cordas de aço fininha só vem a piorar essa situação, porque fica mais afiado ainda, né? Fica pior ainda a situação. Então não só está alta a corda, como o espaçamento, além de irregular, está muito perto. Então normalmente, esse violino aqui é um violino de tamanho adulto, né? Então supõe que a mão seja um pouquinho maior, não é uma mão pequenininha. Então o espaçamento aqui está muito justinho, além de estar irregular. Então a pessoa dificilmente consegue pegar um dedo, uma corda só. Ela pega uma e já encosta na outra. E aí, pode acontecer o problema oposto, de estar aberto demais. Então essas duas coisas, esses dois extremos, a gente tem que corrigir quando faz esse ajuste. Isso aqui pode comprometer o estudo a ponto de uma criança que está começando a estudar e que tem a mão ainda sensível, cansar de estudar e às vezes nem se dá conta de que é por isso e não querer mais estudar violino. E olha, eu já vi isso acontecer. A hora que eu ajustei isso aqui, eu falei, puxa, é outro instrumento, agora está mais fácil estudar em todos os sentidos, né? Outra coisa que a gente tem
um problema recorrente é a posição do cavalete. Esses cavaletes, eles não vêm originalmente prontos, e o normal é que eles venham mais altos, tá? Então esse aqui vocês podem ver, ele está caindo para frente, está tombando para frente o cavalete. Só que se você olhar o pezinho até que está bem assentado. Normalmente isso aqui é uma coisa que tem que assentar o pezinho, mas esse pezinho está assentado, ou seja, ele está assentado errado, está assentado torto. Ele está assentado com a inclinação para frente, a tendência vai ser ele empenar para frente, estragar mais rápido, cair quando está afinando, ele vai sendo carregado junto com a corda quando vai afinando, o atrito vai carregando o cavalete até que uma hora ele pode acabar caindo. Um outro ponto muito grave é que essa curva do cavalete aqui está errada, está reta, né? Então aqui são dois problemas, um que o cavalete está alto e que a curva está reta. Isso aqui eu vou tratar com mais aprofundamento em outro vídeo, mas isso aqui tem uma dificuldade enorme do aluno pegar uma corda só de cada vez, né? Essa curva aqui tem uma precisão de curva, se ela estiver errada ela pode cansar o braço direito do arco, o cotovelo vai mudar demais, então tem um equilíbrio, né, para achar essa curva, não é qualquer curva. E o fato dela estar alta demais não só faz com que seja mais difícil de apertar, mas eu vou ter um problema aqui, isso aqui eu vou tratar depois, mas se eu aperto aqui, né, como ela está muito alta, ela vai abaixar e as três cordas, né, sendo que a do meio é aquela que eu pressionei, vão estar na mesma linha, então a chance de eu acertar a corda que eu quero é quase zero. Ela vai acabar pegando as outras ou antes ou junto, então isso vai atrapalhar. Bom, além disso, eu tenho que revisar sempre os microafinadores, porque tem uma tendência do parafuso aqui embaixo que está para fora, né? Ele sai para fora do balancinho do microafinador, então isso aqui tem que corrigir também. Isso aqui vai... 1 em cada 10 violinos ele vem com esse problema aqui de fábrica, fora quando eles estão emperrados, então a gente tem que limpar, lubrificar. Outro problema que é costumeiro é o rabicho também está muito comprido, né? O rabicho comprido ele não é um problema tão grave no começo, mas isso pode significar que o rabicho correu, né? E aí quando ele correu ele está espanado, ele vai acabar soltando. Então, e não tem nem o que falar da alma, mas olha como é que ela está praticamente na mesma linha do cavalete. Isso aqui trava completamente o som fica completamente seco, travado, brilhante, não tem nenhuma qualidade. Então, esse instrumento laminado simples, eu ensinei, vocês podem ver no vídeo aqui no canto como é que vê se o instrumento é laminado. Eu aproveito só para ver se alguém estudou, ver a lição. A gente consegue olhar que tem linhas aqui do lado, significa que são as lâminas, né, que são sobrepostas, a gente consegue ver isso aqui no detalhe. É um instrumento simples, mas como eu disse, muita gente boa começou estudando com um instrumento assim, então não é desprezível. Isso aqui, ó, também tem um problema da queixeira, que está solta, tem que apertar essa queixeira, puta, vai sair na mão, né? Esse aqui, esse instrumento ainda por cima não tem borda, então tem que refazer isso aqui. Tudo isso a gente faz, e às vezes até mais, quando a gente já faz um ajuste básico, e o instrumento ele entra um e sai outro. Isso aqui pode significar que uma pessoa que está desistindo ou com problemas de estudar por várias razões que são oriundas de um instrumento mal ajustado, possa vir a ter gosto pelos estudos, porque o instrumento deixa de ser um empecilho. Isso ainda sem falar nas questões de acomodação de espalheira e etc e tal, que é um problema à parte, mas esse aqui é só para falar daqueles ajustes básicos e que todo professor, e quando eu digo todo professor, eu me refiro exatamente a todos os professores que ensinam alunos iniciantes e que o aluno vai na loja, compra e traz instrumento nessa condição, sabe do que eu estou falando. Isso pode atrapalhar os estudos. E eu sei que são ajustes simples, mas que demandam uma experiência mínima e que você não aprende isso daí em qualquer escola de luteria. Estão mais preocupados em construir um instrumento com todas as razões do mundo e não em preparar o luthier para esses ajustes de iniciantes. Porém, faz toda a diferença considerando o volume de pessoas que estão adquirindo instrumento hoje, a quantidade enorme, eu digo por experiência própria, a quantidade enorme de pessoas que estão comprando instrumentos hoje em dia. Não é brincadeira, é um mercado muito forte na música, é um mercado de iniciantes de violino comprando o primeiro violino no Brasil inteiro. A gente vê pelas importações, eu lido muito com importadores, lido com lojas, lido com escolas. A procura por violino, iniciação ao violino é enorme no Brasil. Então esses ajustes básicos estão ficando cada vez mais frequentes. Então é isso, uma explicação bastante rápida, mas uma noção geral. Isso que é fundamental para a iniciação dos estudos do violino. Lembro, inscrevam-se no canal, acompanhem as notificações. Um abraço a todos.